Queridos irmãos, saúde e paz. Hoje, 2 de novembro de 2021, fazemos a nossa reunião habitual do quarto domingo e trazemos uma questão interessante. Qual é o relacionamento dessas duas reuniões? A do quarto domingo, do mês, e a de hoje, finados. Desde o princípio de nossa casa, o Evangelho do Senhor Jesus é a base de nossos estudos e de todas as atividades de intercâmbio espiritual e assistência social. Então vamos começar pelo Evangelho no capítulo 28, escrito pelo apóstolo Mateus, onde ele explica como se deu a ressurreição de Jesus e o primeiro contato com o Senhor teve após a sua crucificação. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro e ouviram orientações de um anjo. E depois, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. Assim elas fizeram, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, recebendo orientações diretas do Senhor. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estou todos os dias. Essa observação na fala do Senhor é muito importante. Já o dia de finados é uma tradição antiga, que os estudiosos marcam como surgimento no século II, quando alguns cristãos rezavam pelos falecidos ao visitar os túmulos dos mártires. Mas foi no século V que a Igreja de Roma dedicava um dia do ano para rezar por todos os mortos já esquecidos, sendo o dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos, uma festa celebrada em honra de todos os santos e mártires, conhecidos ou não. A história espiritual do Espiritismo é contada no livro Corolário, ditado pelo Espírito Maria de Nazaré, Nossa Mãe Santíssima. Narra Nossa Senhora que há coisa de 3 a 4 séculos processava-se uma espécie de seleção de almas que deveriam reencarnar e constituir a humanidade daquela época. Entre outras experiências já adquiridas pelas almas selecionadas, requeriria um grau regular de fé no coração. E foi observado pelos superiores que, embora as almas voluntárias reunissem o patrimônio espiritual desejado, faltava, entretanto, a fé. Prosseguiam normalmente os trabalhos de seleção através do exame, a que todas as almas candidatas se ofereciam desejosas de poderem ser consideradas nas condições desejadas para participar da nova humanidade terrena. Surgiu, a certa altura, um grupo assaz numeroso de almas já possuidoras de um grau bastante satisfatório de iluminação, que manifestaram o desejo de voltar à Terra, juntas, se possível, com o propósito de promover na Terra uma verdadeira revolução em torno dos princípios da fé. Achavam, aquelas almas, a época em que o caso se passava, que a fé ensinada na Terra estava como escravizada a princípios religiosos que a circunscreviam, cada qual,
a seus próprios dogmas. Era necessário e urgente, no entender daquelas almas, quebrar as correntes religiosas existentes em determinadas regiões terrenas e gritar sim, segundo diziam, aos ouvidos dos filhos de Deus viventes no solo terreno, que o Espírito é tudo, que o Espírito não pode ser escravizado porque é livre, foi criado livre e livre há de viver através de todos os milênios do porvir. Propunham, então, as almas em referência o propósito de empreenderem na Terra a propagação de um tipo de fé diferente da então ensinada, de maneira a poder acordar no íntimo a força do Espírito livre e eterno. O fato causou enorme alegria entre as entidades da comissão selecionadora de almas, porque representava na ideia concebida por aquele grupo de almas um dos maiores impulsos já dado ao progresso das almas encarnadas. A vinda das almas à Terra em vidas sucessivas, através da prática do intercâmbio inteligente com os mortos, em substituição à simples adoração do Criador e das entidades canonizadas, Jesus, inclusive, sem nenhuma margem ao desenvolvimento dos poderes espirituais de cada criatura humana. A ideia de uma reforma do ensino religioso no mundo terreno, visando acelerar o despertamento da fé raciocinada em todos os corações. Como vemos, nesse pequeno resumo, tivemos na história da humanidade a sábia decisão da Igreja de Roma de estabelecer no século V da era cristã um dia no ano para lembrarmos dos nossos que partiram para a pátria espiritual. E há 164 anos, o surgimento da doutrina espírita, orientando a relação inteligente e contínua entre os dois mundos, encarnados e desencarnados, dando impulso ao raciocínio da fé, facilitando a compreensão que a morte nada mais é que deixar para trás uma vestimenta material que é o corpo físico, que serviu ao espírito durante sua estadia no mundo terreno, e que as ligações estabelecidas no coração nunca se desfazem. Em nossa casa, temos a dupla felicidade de encontrar esses princípios vividos por Frei Rogério nas maravilhosas escolas que o Senhor implantou aqui na Terra, como sacerdote franciscano e como orientador espírita, carinhosamente conduzindo o intercâmbio inteligente com os ditos mortos, que hoje sabemos que são os verdadeiros vivos e o exercício dos ensinos de Jesus através da prática da caridade, quando encontrou sinceridade, simplicidade nos corações daqueles que são os seus fundadores aqui neste cantinho do universo, como fala o nosso irmão Moraes. E destacamos, por fim, algumas palavras de Frei Rogério, que retiramos do livro Mensageiro de Amor, Luz e Redenção, página 76, e páginas seguintes. Não podeis ter o direito ao gozo sem um contínuo trabalho santo, que edifique, enobreça o espírito, fazendo-o possuidor das santas e divinas luzes que o Pai Celestial envia à terra para repartir com aqueles
que querem ser seus discípulos. Por meio dos mensageiros divinos, somos esclarecidos, iluminados, para que formemos uma cadeia forte e resistente, salvando as almas que, ao obscurantismo, vivem a praticar o mal. Deveis ter os vossos espíritos protegidos do pecado por meio da oração e do contínuo exercício do amor nas horas de trabalho, nas horas de desânimo, enfim, no contínuo rodopiar da vida. Aqui, Frei Rogério faz reviver em nós as palavras do Senhor. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Destaca Frei Rogério que este intercâmbio com as forças divinas se dá através da prece. As preces são ramalhetes preciosos que continuamente depositais aos pés do Mestre Divino, quando pedis novas forças e coragem para as lutas que se vão sucedendo para chegar à resignação gloriosa. E nós agradecemos a Deus, ao Senhor Jesus, a nossa Mãe Santíssima, por ter a felicidade desse dia de festa realizado em nossa casa. Virtualmente, sim, mas como diz Frei Rogério, para que formemos uma cadeia forte e resistente, onde lembramos com carinho dos nossos que partiram desse mundo para a pátria espiritual, na certeza que receberão o nosso abraço. Agradecemos pelo convívio diário, amoroso com os irmãos espirituais de Pedra Azul. Enviamos nossas vibrações de carinho a todos, que possamos seguir sempre juntos nesta corrente de amor, saúde e paz. Irmãos, saúde e paz, aqui estamos em mais um dia de finados, de forma ainda diferente, mas rogando a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, que no próximo ano já estejamos todos juntos em volta da nossa mesa, na nossa casa de Deus, com bastante flores, o público todo emanado, e fazendo a reunião de forma presencial. Mas vamos então ao pequeno estudo da noite deste dia tão maravilhoso. Irmãos, no dia de finados, somos levados a refletir sobre o que é a morte, porque foi esse acontecimento que retirou do nosso convívio diário aquelas pessoas que amamos, convivíamos ou conhecíamos. Nós, estudantes da doutrina espírita, entendemos que a morte nada mais é do que o retorno do espírito ao mundo espiritual, onde conviveremos com espíritos que nos sejam semelhantes. Na Bíblia, consta a informação em João 14, versículo 2, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Observamos que a orientação de Jesus para habitarmos em uma morada de paz é sermos a sua semelhança em atitude, pois assim ele diz no versículo 15 desse mesmo capítulo: se me amais,
guardai os meus mandamentos. Acrescenta-se a esse pensamento o contido na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, que assim diz: porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que o evangelista quis dizer com isso? Ao citar que em Adão morremos, o evangelista nos chama a atenção sobre os pecados que cometemos quando aqui encarnados, tais como mentir, a vaidade, o egoísmo, a cólera, a inveja, o ciúme, o culpar a terceiros, atitudes que às vezes foram provocadas em resposta a uma ação nossa, não assumir o quanto ainda somos falhos e tantas outras enfermidades espirituais e morais. Irmãos, todas as vezes que deixamos as atitudes de Adão aflorar em nossa existência, só nos distanciamos da morada de paz vivida no plano espiritual por aqueles que se esforçaram para viver os exemplos do Cristo. Vamos nos esforçar também para sermos o melhor aprendiz de cristão que nos seja possível ser? Os nossos entes queridos não estão mortos. Eles apenas viajaram para um lugar que, no presente momento, não podemos avistar. Eles estão desfrutando da semeadura feita aqui no plano terra. Para esses espíritos, a morte física soou como um grande e maravilhoso presente. Não podemos fugir, da saudade daqueles que nos antecederam no retorno à casa do Pai. Contudo, os laços criados devem agora ser alimentados com sentimentos de paz, amor e muita oração para que eles ou fiquem ou continuem bem. Sim, agora esses são os alimentos mais importantes para os nossos entes queridos que estão na pátria espiritual. Acrescentarei a esse pequeno estudo a oração feita pelo nosso irmão espiritual Odair na reunião de finados do ano de 2013. Irmãos, elevemos o nosso pensamento a Jesus. Jesus, um irmão, um amigo de todos os momentos. É só nós acreditarmos na sua bondade, meus irmãos. Quando todos sentirem a aflição tomar conta de seus corações, recorram a esse amigo sem nenhuma sobra de dúvidas. Jesus, Mestre dos Mestres, abençoe a todos esses irmãos que aqui se encontram nessa casa de Deus. A todos. Jesus, peço perdão por mim, pelos meus irmãos de Pedra Azul. Vós bem sabeis a que me refiro. Peço, Senhor Jesus, ilumine a todos. Que todos tenham um lugar, por pequenino que seja, em seus corações, para abrigar o seu amor por todos. Senhor Jesus, abençoe a todos os corações que ainda sem compreensão sofrem, imaginando que perderam seus entes queridos. Mas nós sabemos que é o contrário, ninguém perde ninguém. Jesus, nós te agradecemos por momentos como esses que nos fazem tão bem. Que todos saiam dessa casa de Deus para seus lares com o coração confortado
e com a certeza de que todos os seus parentes e entes queridos estão mais vivos do que nunca. Não é preciso muitas palavras para se fazer uma oração. Orem o Pai Nosso com o coração e Jesus os ouvirá. Obrigado, Jesus, por esses momentos. Nós nos sentimos cada vez mais fortalecidos no seu amor. E assim, desejo a todos saúde e paz. Meus irmãos, saúde e paz. Hoje eu vou só pedir. Vou pedir a Deus que tenha piedade dessas criaturas. Pedir a Deus, e nós temos certeza que Deus fará. Abrir as mentes, os corações dessa humanidade que não quer ver nem ouvir. Estão passando por um momento e para eles é de glória. Coitados, coitados. Quero pedir a Jesus que continue tendo essa paciência, esse amor que é infinito por todos nós. Peço, Jesus, tem piedade, fortalece aqueles que realmente acreditam que o Senhor existe, que nos ama e que tem capacidade para minorar o sofrimento daqueles que realmente acreditam. Peço à nossa Mãe Santíssima, ajude, Mãe, a enxugar as lágrimas dessas mães que sofrem vendo os seus filhos caírem na perdição. A senhora sabe, Mãe, que não é isso que as mães querem. Não foi para isso que elas os criou. Ah, Mãe Santíssima, me perdoa, embora eu tenha certeza que a senhora
tudo vê, tudo sabe e procura ajudar a todas as mães. Mãe Santíssima, me perdoa por pedir. Peço também, Mãe Santíssima, que nos dê muita luz para nós podermos continuar na nossa missão e ajuda-nos para que melhore essa doença, esses problemas, para nós podermos ajudar ainda mais aos nossos irmãos dentro da nossa querida Casa de Deus. Ah, Mãe Santíssima, vós sabeis do que vai realmente em nossos corações. Resolvi pedir, não porque tenha alguma dúvida, não. É pelos nossos irmãos. Muito amor, nada de malquerência. Deixem as coisas materiais de lado. Se olhem, se amem como irmãos de Jesus. É isto, meus irmãos, que Jesus quer de todos nós. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Quando vocês passarem para o outro lado da vida, que é a verdadeira vida, para vocês não chorarem lágrimas de sangue, se arrependerem por terem deixado escapar os melhores momentos, deixarem escapar os aprendizados bons que Deus, Jesus, nossa Mãe Santíssima, dá para todos. Irmãos, a vida material é tão curta, é tão pequena. Quando nós temos um pouquinho de entendimento, fica mais fácil. Vamos nos agarrar a este pouquinho de conhecimento. Eu peço, meus irmãos, se amem, aproveitem para ajudar aos nossos irmãos que necessitam. Aproveitem todos os momentos com palavras de conforto. Animem, mostrem que vocês são superiores a essas iniquidades, essas pequeninas coisas
e vocês não percebem o quanto ferem a si próprios. Pensem bem, meus irmãos, pensem bem. Ao chegarem do outro lado, ao perceberem que ali sim é a verdadeira vida, e quando o livro se abrir e vocês começarem a ler e perceberem o tempo perdido, meus irmãos, e sofrimento, e nós, espíritos trabalhadores do Cristo, não queremos que vocês sofram, porque não deram importância às palavras, os ensinamentos que Jesus nos deixou. Meus irmãos, nós, espíritos trabalhadores do Cristo, só temos amor nos corações para dar para vocês também dividirem uns com os outros. Tirem dos vossos corações qualquer mágoa. Olhem, prestem bem atenção nas minhas palavras. Peço a Deus, a Jesus, a Nossa Mãe Santíssima, que os abençoe, lhes dando os pensamentos livres de coisas mesquinhas. Eu os abraço a todos, porque os amo. Este irmão, amigo Emiliano. Saúde e paz.